Aclofobia? Aclofobia é um medo do escuro. É um medo bastante comum, especialmente entre crianças, mas também pode afetar adultos em diferentes intensidades. Esse receio nem sempre é da escuridão em si, mas do que pode estar escondido nela. Acrofobia. Acrofobia é o medo exagerado ou irracional de alturas, mesmo quando a pessoa não está tão alto assim. Pessoas com acrofobia sentem ansiedade extrema ao estar em lugares altos, olhar para baixo ou até imaginar situações envolvendo altura. Pode acontecer em prédios, pontes, escadas, mirantes ou até em vídeos e fotos. Em casos fortes, o equilíbrio parece falhar e surge a sensação de vertigem. Aerofobia. Aerofobia é o medo de viajar em aviões ou qualquer outro veículo que voe, como helicópteros. É uma fobia muito comum e pode envolver pânico diante da ideia de decolagem, turbulência, altura ou até mesmo de entrar no aeroporto. Agirofobia. Medo intenso de atravessar ruas ou cruzamentos. Quem tem essa fobia sente ansiedade extrema ao precisar atravessar uma rua, mesmo em locais seguros, com faixa ou sem movimento. Pode incluir medo de carros, de ser atropelado ou da própria sensação de estar exposto na via. Em casos mais fortes, a pessoa evita sair sozinha ou só atravessa acompanhada. Ecofobia. Ecofobia é o medo intenso ou desconforto extremo relacionado ao ambiente doméstico ou ao lar, podendo incluir pavor de permanecer em casa ou sensações de sufocamento dentro do espaço doméstico. Ailurofobia. Medo intenso de gatos. Pessoas com essa fobia sentem ansiedade ao ver, tocar ou até pensar em gatos. Em casos mais fortes, até imagens ou vídeos podem causar desconforto. Agofobia. Medo intenso e irracional da dor. Quem sofre dessa fobia tem pavor da possibilidade de sentir dor física, mesmo em situações cotidianas e inofensivas. Isso pode levar à evitação de exames médicos, atividades físicas ou qualquer coisa que poderia causar dor, mesmo que o risco seja pequeno. Androfobia. Medo intenso ou irracional de homens. Pode surgir por experiências traumáticas, ansiedade social ou associações negativas. Pessoas com androfobia podem sentir desconforto, pânico ou necessidade de evitar situações onde haja presença masculina. Apifobia é o medo irracional de ser picado ou apenas de estar perto de abelhas. Em casos mais fortes, a pessoa entra em pânico ao ouvir o zumbido, ver imagens ou até pensar no inseto. Pode levar à evitação de jardins, parques e locais com flores. Apotemofobia. Medo intenso e irracional de amputações ou de pessoas amputadas. Quem tem essa fobia sente ansiedade extrema ao pensar em amputações, ver membros amputados ou estar perto de alguém que sofreu amputação. Aquafobia. Aquafobia é o medo de água. Quem tem essa fobia pode sentir terror ao ver ou pensar em água, desde tomar banho, beber água, até encarar piscinas ou mares. Aracnofobia. Aracnofobia é o medo irracional de aranhas e outros aracnídeos, como escorpiões e carrapatos. É uma das fobias específicas mais comuns no mundo. Pessoas com aracnofobia podem entrar em pânico ao ver aranhas, suas teias ou até imagens delas. Astrofobia. Medo intenso de fenômenos celestes, como estrelas, céu noturno, trovões, relâmpagos ou espaço. Também conhecida como brontofobia, quando se refere especificamente a trovões e tempestades. Pessoas com astrofobia podem sentir ansiedade ao olhar para o céu à noite, pensar no universo, ver tempestades se formando ou ouvir trovões. Atelofobia. Atelofobia é o medo extremo da imperfeição. Quem tem essa fobia teme cometer erros e pode evitar situações novas por medo de não conseguir fazer tudo perfeitamente. Autofobia. Autofobia é o medo de estar sozinho, ser abandonado ou ignorado. Só a ideia de ficar só já pode gerar muita ansiedade. Bibliofobia. Bibliofobia é o medo irracional de livros, podendo surgir por traumas escolares, ansiedade de leitura ou experiências negativas associadas a estudar ou ler. Cacofobia. Cacofobia é o medo irracional e persistente de coisas consideradas feias, sejam pessoas, objetos, sons ou situações que a pessoa interpreta como esteticamente desagradáveis. O medo não surge do objeto em si, mas da interpretação emocional que o cérebro desenvolve. Claustrofobia. Claustrofobia é o medo irracional de lugares fechados, pequenos, sem janelas ou com pouca circulação de ar. Pessoas com essa fobia evitam elevadores, túneis, metrôs e banheiros públicos. Coimetrofobia. Medo intenso de cemitérios. Pessoas com coimetrofobia sentem ansiedade extrema ao estar em um cemitério, passar perto ou até pensar nesses locais. O medo pode estar ligado à ideia de morte, espíritos, túmulos ou silêncio profundo. Em casos mais fortes, a pessoa evita funerais, velórios e qualquer rota que passe perto de um cemitério. Corrofobia. Medo intenso e irracional de palhaços. É uma fobia bastante comum, especialmente ligada ao visual exagerado dos palhaços. Maquiagem pesada, expressões artificiais, roupas chamativas e o sorriso fixo que impede a leitura das emoções reais. Pessoas com corrofobia podem sentir pânico ao ver palhaços ao vivo, em festas, circo, filmes ou até imagens. Dendrofobia. Medo intenso e irracional de árvores. Pessoas com dendrofobia podem sentir ansiedade ao estar perto de florestas, parques ou até mesmo ao ver grandes árvores isoladas. O medo pode surgir por associações com escuridão, criaturas escondidas,
ruídos do vento nas folhas ou experiências negativas passadas. Emetofobia. Emetofobia é o medo de vomitar ou ver outras pessoas vomitando. A pessoa também pode temer perder o controle ao vomitar ou passar mal em público, o que leva a evitar vários ambientes. Gamofobia. Medo extremo de casamento, compromisso emocional ou relacionamentos sérios. É uma fobia relacionada à ideia de se prender a alguém, assumir responsabilidades afetivas ou entrar em um vínculo duradouro. Pode gerar ansiedade, fuga de relacionamentos sérios ou desconforto intenso diante de conversas sobre casamento. Gefirofobia. Gefirofobia é o medo intenso e irracional de atravessar pontes. Pessoas com essa fobia sentem ansiedade extrema ao se aproximar de uma ponte, podendo acreditar que ela vai desabar, que algo ruim acontecerá durante a travessia ou que perderão o controle da situação. Genofobia. Genofobia, também chamada de cetafobia, é o medo de relações sexuais. A pessoa pode ter aversão a qualquer ato sexual. Gerascofobia. Gerascofobia é o medo persistente e anormal de envelhecer, mesmo quando a pessoa está saudável. Quem sofre dessa fobia sente ansiedade extrema ao pensar nas mudanças físicas. Perda de autonomia, doenças associadas à idade ou simplesmente no fato de ficar velho. Glossofobia. Glossofobia é o medo de falar em público. É uma das fobias sociais mais comuns. Quem tem glossofobia pode sentir ansiedade extrema ao precisar apresentar um trabalho, falar diante de uma plateia, participar de reuniões ou até se apresentar em uma sala de aula. Ginefobia. Ginefobia é um medo intenso e irracional de mulheres ou da simples ideia de estar perto delas. Pessoas com ginefobia podem sentir ansiedade extrema ao interagir com mulheres, estar próximas delas ou até pensar em situações sociais, envolvendo presença feminina. Afefobia. Afefobia é o medo de ser tocado. Para alguns, isso se limita a pessoas de um gênero específico. Para outros, vale para qualquer pessoa. Também chamada de tafefobia em alguns contextos. Essa fobia envolve ansiedade extrema diante de qualquer contato físico, desde apertos de mão até abraços. Hemofobia. Hemofobia é o medo acentuado de sangue. Pessoas com essa fobia podem sentir ansiedade extrema, náusea, tontura e até desmaiar ao ver sangue, seja o próprio ou de outras pessoas. A hemofobia é uma das poucas fobias que podem provocar a reação vasovagal, uma queda súbita de pressão que leva ao desmaio. Herpetofobia. Herpetofobia é o medo de répteis, especialmente cobras e lagartos. Pessoas com herpetofobia podem entrar em pânico ao ver cobras, lagartos, iguanas ou até imagens desses animais. O medo pode envolver a possibilidade de ataque, nojo, sensação de imprevisibilidade ou associações culturais negativas, como serpentes perigosas. Megalofobia. Medo intenso e irracional de objetos muito grandes. Quem tem megalofobia sente ansiedade ou pânico diante de estruturas gigantes, como arranha-céus, navios, montanhas, estátuas enormes, máquinas industriais ou até paisagens vastas. O desconforto vem da sensação de pequenez, perda de controle ou da imensidão do objeto. Necrofobia. É o medo irracional de cadáveres, funerais, cemitérios e tudo que envolve a presença física da morte. O foco do medo está no contato com o morto ou com lugares, objetos relacionados a isso. É um pavor profundo que pode surgir até mesmo ao pensar em velórios, cemitérios, caixões ou notícias sobre falecimentos. Germofobia. Medo intenso de germes, sujeira ou contaminação. Quem sofre com essa fobia sente ansiedade extrema diante de micróbios, superfícies sujas, contato físico ou ambientes que parecem pouco higienizados. Muitas vezes leva a comportamentos compulsivos de limpeza ou evitação. Filofobia. Filofobia é o medo do amor. Quem tem filofobia sente ansiedade extrema diante da possibilidade de criar laços emocionais, iniciar um relacionamento ou até perceber que está gostando de alguém. Pirofobia. Pirofobia é o medo exagerado de fogo. Pessoas com pirofobia sentem ansiedade extrema ao ver chamas, fósforos, isqueiros, fogões, velas ou qualquer fonte de fogo, mesmo quando controlado e seguro. Ranidafobia. Ranidafobia é o medo intenso de sapos e rãs. Pessoas com essa fobia experimentam pânico, repulsa ou ansiedade extrema ao ver sapos, ouvir seus coaxos ou até imaginar a possibilidade de encontrá-los. O medo é desproporcional e interfere na rotina, quando há risco mesmo mínimo de contato com o animal. Escopofobia. Escopofobia é o medo exagerado de ser observado ou encarado. Isso costuma causar forte autoconsciência e faz com que a pessoa evite situações sociais ou até contato visual. Sonifobia. Sonifobia é o medo extremo de dormir. A pessoa pode passar o dia inteiro pensando em como evitar o sono, temendo pesadelos ou o que pode acontecer enquanto dorme. Talassofobia. Talassofobia é o medo persistente de grandes massas de água, como mares, oceanos e lagos profundos. Quem tem talassofobia sente pavor diante da ideia de profundidade, do desconhecido escondido no mar, de criaturas marinhas, da escuridão da água ou de estar em locais onde não é possível ver o fundo. Tanatofobia. Tanatofobia é o medo intenso de morrer. Para alguns, é o medo do estado de estar morto. Para outros, do próprio processo de morte. O foco está na ideia da morte, na finitude, no deixar de existir, no sofrimento antes de morrer. Tocofobia.
Medo intenso e irracional de gravidez ou do ato de dar à luz. Pessoas com tocofobia podem sentir pavor diante da ideia de engravidar. Acompanhar uma gestação, ver partos ou até ouvir relatos detalhados sobre o tema. Tripofobia. Tripofobia é o medo ou repulsa extrema de padrões, com buracos muito próximos uns dos outros. Muitas pessoas sentem náusea, nojo e incômodo ao ver superfícies assim. Zoofobia. Diferente de fobias específicas como o medo de cães, gatos ou insetos, a zoofobia abrange qualquer tipo de animal, desde domésticos até selvagens. Quem sofre com essa fobia pode sentir pânico ao ver animais ao vivo, vídeos, fotos ou até ouvir sons que lembram animais. Agorafobia. Agorafobia é o medo de estar em lugares ou situações das quais seria difícil escapar ou receber ajuda caso um ataque de pânico aconteça. Isso pode incluir locais muito abertos, multidões, transporte público, filas, shoppings, ruas movimentadas. É uma condição bem conhecida e faz parte dos transtornos de ansiedade. Fonofobia. Fonofobia é o medo ou desconforto extremo causado por sons altos ou repentinos. A pessoa pode entrar em pânico ao ouvir estouros, fogos, gritos ou qualquer barulho brusco. Pogonofobia. Pogonofobia é o medo irracional de barbas. Pessoas com pogonofobia sentem ansiedade ou desconforto ao ver ou estar próximas de homens barbados. Seja pela aparência, textura, associação com sujeira, traumas ou sensação de imprevisibilidade. Em casos mais fortes, até fotos ou vídeos de pessoas com barba podem causar pânico ou evitação. Tripanofobia. Tripanofobia é o medo extremo de agulhas, injeções ou procedimentos médicos que envolvem perfuração da pele. Muitas pessoas evitam exames e vacinas por causa dessa fobia. Decidofobia. Medo intenso e irracional de tomar decisões. Pessoas com decidofobia sentem ansiedade extrema ao precisar escolher entre opções. Desde decisões simples, como o que comer, o que vestir, até decisões importantes, carreira, relacionamentos, mudanças. O medo geralmente vem da possibilidade de errar, se arrepender, sofrer consequências negativas ou ser responsabilizado pela escolha. Nomofobia. Nomofobia é o medo ou ansiedade intensa de ficar sem o celular, seja ficar sem bateria, sem sinal ou sem acesso ao aparelho. Apesar de não ser considerado uma fobia clássica, é muito comum hoje em dia. Exoptrofobia. Exoptrofobia é o medo anormal de espelhos ou do próprio reflexo. Quem tem exoptrofobia pode sentir pânico ao se olhar no espelho, ver reflexos em janelas, vitrines ou superfícies brilhantes. O medo pode vir de crenças sobrenaturais, sensação de identidade distorcida, experiências traumáticas ou medo de ver algo no reflexo. Tafofobia. Tafofobia é o medo intenso de ser enterrado vivo ou de tudo relacionado a enterros. Era uma fobia muito comum no passado, quando declarações de óbito eram menos precisas. Nosocomefobia. Nosocomefobia é o medo irracional de hospitais. Pessoas com nosocomefobia sentem ansiedade extrema ao entrar, passar perto ou até pensar em hospitais, clínicas e ambientes médicos. O medo pode envolver cheiro de hospital, equipamentos, médicos, a possibilidade de doenças, procedimentos ou lembranças traumáticas. Espectrofobia. Espectrofobia é o medo persistente de fantasmas, espíritos ou entidades sobrenaturais. Pessoas com espectrofobia sentem pavor ao pensar em fantasmas. Assistir filmes de terror, ficar no escuro, ouvir barulhos inexplicáveis ou estar sozinhas em ambientes silenciosos.